Cresce, Senhor, mais em nós. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, vamos desfrutar da palavra do Senhor? Amém. Vamos começar, eu queria ler alguns versículos com vocês essa manhã, tá? Vamos começar com Gênesis, capítulo 41, versículos 53 até o 57. Gênesis 41, 53 até o 57. Senhor Jesus, estamos na segunda semana desse novo alimento diário, né? O título dessa semana, irmãos, é Administradores para abastecer de mantimentos toda a terra. Consegue falar junto comigo? Administradores para abastecer de mantimentos toda a terra. Irmãos, esse título da mensagem já traz para nós aqui um chamamento. Nós devemos ter um bom depósito da palavra dentro de nós para suprir as pessoas que estão passando fome aí fora. Tá? Então vamos ver, mais uma vez usando José como exemplo, como que isso aconteceu na vida dele e como pode acontecer na nossa vida hoje também, né? Muito bom. Então vamos ler Gênesis 41, 53 a 57. Vamos ler juntos? Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então, irmãos, aqui nessa passagem, nós já vemos uma coisa muito clara. Havia fome em toda a terra, conforme Faraó tinha sonhado e José tinha revelado no sonho dele, né? Havia fome, mas aí, irmãos, como José foi ali abençoado pelo Senhor, ungido pelo Senhor, se tornou governador do Egito, reinando sobre a terra, sobre o principal reino daquela época, com sabedoria que Deus deu para ele, ele ajuntou nos celeiros muita comida. E assim, olha só, irmãos, o povo ia reclamar para o Faraó, Faraó dizia para eles: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Então, o Faraó estava dizendo ali, ó, você quer comida? Vai para aquele rapaz ali, vai para o José, porque ele tem comida. Irmãos, também que as pessoas possam ver em nós pessoas que têm celeiros de comida para suprir a todos eles. Porque a fome hoje no mundo, irmãos, é muito grande. Você concorda com isso? Você olha para as pessoas ao teu redor, elas estão felizes? Elas têm paz? Elas têm tranquilidade frente às provações, às tribulações do dia a dia? Certamente não. Então, irmãos, elas precisam nessa hora de uma palavra que supra a necessidade dela. Mas para que nós possamos suprir a necessidade da pessoa, irmãos, nós mesmos temos que nos tornar mais humanos. Como José também se tornou mais humano, e a gente viu isso na prisão. Na prisão ele se tornou humano, mais humano, né? Ele já era humano, ele se tornou mais humano. E nós também hoje, irmãos, que nós possamos ver que as dificuldades pelas quais nós passamos são provações que Deus deixa chegar, permite que cheguem para nós, porque Deus está trabalhando também na nossa humanidade. À medida em que Ele adiciona Ele mesmo dentro de nós, irmãos, mais parecidos com Ele, por que não dizer mais divinos, filhos de Deus, nós somos, mas mais humanos também nós somos. Sim, mais divinos, mas nunca com a deidade, irmãos. Nunca com a capacidade de criar coisas. Nunca com o mérito de ser adorado. Nós nunca vamos ser adorados. Nunca vamos criar coisas. Só Ele é digno
de ser adorado, só Ele pode criar coisas. Mas nós somos filhos de Deus, temos a vida dEle dentro de nós. Muito bom. Agora, conforme essa vida cresce em nós, irmãos, mais parecidos com Ele nós vamos ser. E o próprio Senhor, Ele é Deus completo, mas Ele é o homem perfeito. Irmão, se você quer ver um homem perfeito, vai para Jesus. Ele é o homem perfeito. Ele é Deus completo. Deus inteirinho está nele. E ao mesmo tempo, o homem perfeito estão em Jesus. Então, esse Senhor agora está sendo trabalhado dentro de nós, irmãos. E está mexendo com a nossa humanidade. Está elevando a nossa humanidade. E uma das coisas que Ele trabalha hoje é a questão da empatia. Por muito tempo, irmãos, talvez nós éramos pessoas muito celestiais, celestiais entre aspas, até um ser de Marte muitas vezes, que não é dessa terra. Deus está nos trazendo para um equilíbrio, onde nós, irmãos, quando nós vemos as pessoas, vemos os irmãos que não se reúnem conosco, o amor de Deus, como fala Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado no nosso coração. E por esse amor ter sido derramado no nosso coração, nós amamos as pessoas. Nós sentimos empatia pelas pessoas. Nós conseguimos perceber as dificuldades pelas quais elas estão passando. E assim, irmãos, quando nós falamos do Senhor para as pessoas, elas têm as suas necessidades, elas têm as suas dificuldades, elas têm as suas provações e tribulações, mas quando nós falamos essa palavra, porque nós mesmos somos trabalhados por Deus, o amor de Deus flui de nós, alcança as pessoas, restaurando aquela vida, restaurando a família daquela pessoa. Irmãos, como o Senhor é maravilhoso. Então, reinar em vida como José reinou, é uma questão de suprir alimento. Então, para que isso aconteça, nós mesmos devemos ter um bom depósito dentro de nós para suprir as pessoas na ocasião oportuna, né? Senhor Jesus. Então, esse foi o exemplo de José, né? Agora, por favor, vamos ler também 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Segunda Timóteo 1, 14. Vamos ler? Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos ler de novo? Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Fala para o irmão que está do seu lado, a irmã, guarda o bom depósito, irmão. Guarda o bom depósito, irmã. Mas é mediante o Espírito Santo que habita em nós. Mediante o Espírito Santo que habita em nós. Senhor Jesus, nós temos que ter esse bom depósito, irmãos, porque a fome aí fora é muito grande. A fome está muito grande. As pessoas estão desesperadas, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Jesus, irmãos, era o mestre da empatia. Na verdade, Ele é a empatia. Ele olhava para as pessoas, Ele se condoía das pessoas. Como é que fala aquele versículo? Vendo as pessoas aflitas, né? Aquela multidão aflita, né? Exausta, Ele compadeceu-se delas. Irmãos, quando nós olhamos as multidões aflitas e exaustas, nós nos compadecemos delas? Ou a gente fala, também não é filho de Deus? Por isso está nessa situação. Irmãos, quanto mais a vida de Deus cresce em nós, mais nós olhamos para as pessoas. E como o Senhor olhava para as pessoas e via, elas estão aflitas, elas estão exaustas. Por pior que seja a pessoa, irmãos. Até aquela pessoa que está fazendo você sofrer, ela é uma pessoa aflita e exausta. Irmãos, que nós possamos levar a vida de Deus para essas pessoas. E aí o Senhor compadeceu-se delas. Irmãos, olha como o Senhor tinha empatia pelas pessoas, Ele via as pessoas, ele se condoía das pessoas. E é por isso que Ele curava, expulsava demônios, porque Ele amava as pessoas. Então, vamos ter esse bom depósito, irmãos, dentro de nós para suprir as pessoas. Amós, abre livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós é um dos profetas menores, né, irmãos? Está quase no final do Velho Testamento.
para você achar mais fácil. É um livro mais difícil, né, de achar. Amós, capítulo 8, versículo 11. Vou esperar todo mundo achar, tá? Porque eu queria que todos nós lêssemos esse versículo. Amós 8, 11. Todos acharam? Mais um pouquinho. Só mais um minutinho, tá? Final do Velho Testamento, tá? Livro de Amós. Capítulo 8, versículo 11. Vamos ler juntos, irmãos? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, eu quero perguntar para vocês essa manhã, não é exatamente essa hoje a situação que nós vemos no mundo aí fora? As pessoas estão sedentas, estão famintas, e o pior é que elas não sabem do que elas têm fome e do que elas têm sede. Elas não sabem. Ela está ali vivendo o seu mundinho, alguns vivem só para trabalhar, porque a família já está degringolada, não tem amigos, não tem uma vida da igreja para dar apoio, e vive só para o trabalho. Tem gente que é assim, irmãos. Ela não sabe ainda a sede, a fome que ela tem dentro dela, ela procura preencher com o trabalho. Outros procuram preencher essa fome, essa sede, com riquezas, talvez, né? Ficar mais rico. Talvez se eu tiver um carrão, talvez se eu tiver muito dinheiro. Irmãos, essa fome, essa sede não são dessas coisas. A fome e a sede que as pessoas têm é da palavra do Senhor. O Senhor é a palavra, Ele mesmo é a palavra. Se a pessoa tem fome e sede da palavra, tem fome e sede de Deus. Tá certo? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então o Senhor Jesus que se encarnou, é a palavra que se encarnou. Irmãos, essa palavra viva hoje está disponível, mas as pessoas não conhecem. Irmãos, por isso que nós, como os Josés de hoje, precisamos ter um bom depósito. Como José abasteceu os celeiros, nós precisamos também abastecer o nosso celeiro espiritual, para que nós possamos ter o que passar para as pessoas que estão aflitas, exaustas, famintas e não sabem o que precisam. Elas nem sabem o que elas precisam de Jesus. Vamos falar juntos? Elas precisam de Jesus. Então, irmãos, a palavra, que é o próprio Senhor, precisa estar constituído dentro de nós, para que nós tenhamos o que passar para essas pessoas, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vamos, hoje, se fizermos assim, suprir as pessoas, na verdade, nós estamos sendo treinados para o futuro, não é? O reino, irmãos, está chegando, o reino de Deus está chegando, tá certo? E tem um versículo, Lucas 16, que a minha esposa compartilhou comigo ontem, que fala que o reino de Deus é tomado por força. Então, irmãos, para você entrar no reino, você tem que batalhar, você tem que buscar o Senhor, você tem que ler a palavra, né? Você tem que orar, tem que ter comunhão com os irmãos, você tem que viver a vida da igreja, você tem que servir. Irmãos, é fácil? Não é muito fácil, mas é gostoso. É gostoso. Ah, eu não estou a fim de ler a Bíblia agora. Aí você começa a ler. No final você fala, puxa, ainda bem que eu li a Bíblia. Não é assim, irmãos? Toda vez. Não é engraçado demais? É que a nossa vida da alma não gosta. Eu já sei, já li isso aqui tantas vezes. Mas aí quando você lê, a luz brilha. Você ganha do Senhor. Você fala, puxa, ainda bem. Ir para a reunião. Puxa, 17 de dezembro, né? Final de ano. Bem que eu podia estar dormindo em casa, né? Estou tão cansado. Abraão, eu estou muito cansado, irmão. Eu queria estar dormindo agora, sério. Mas eu vim para a reunião. Irmãos, ainda bem que eu vim para a reunião. Puxa, que bom que eu vim para a reunião. Eu não estaria ganhando do Senhor como nós estamos ganhando agora, né? Se nós tivéssemos vindo para a reunião. Então, irmãos, as coisas de Deus são assim mesmo, sabe? Funciona dessa forma, né? A gente precisa ser aperfeiçoado, irmãos, porque Deus hoje usa todas essas situações ao nosso redor para nos aperfeiçoar em um monte de coisas, né? Negar a nossa vida da alma, ler mais a palavra, orar, invocar o nome do Senhor, tudo isso, para que a gente cresça. E por que a gente tem que crescer?
Por que tem que crescer, irmão? Se fala tanto hoje, cresce, Senhor, mais em nós. Vamos cantar um hino, né? Cresce, Senhor, mais em nós. Cresce, Senhor, mais em nós. Por que o Senhor tem que crescer, irmãos? Porque quando Ele voltar, irmãos, Ele vai precisar de um grupo de pessoas crescida em vida. Essas pessoas são crescidas em vida. E por serem crescidas em vida, Deus vai poder chegar para nós um dia e vai falar assim, olha, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você vai governar sobre 1, 5, 10, 20 cidades. Está na Bíblia isso, irmãos. Então, só vai poder reinar, né, irmãos, quem deu ao Senhor a oportunidade de trabalhar dentro de si. E como Lucas 16:16 fala, o reino de Deus é tomado por esforço. Então você tem que se esforçar, você tem que fazer a sua parte. Irmãos, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. O Senhor era com José. Lembra desses versículos? Pelo menos umas 2 vezes fala que o Senhor era com José. E por isso José prosperava onde ele estivesse. Na casa do pai. Irmão, José era o queridinho de Jacó. Tá certo? Era o filho especial dele. E como é que você sabe disso? Bom, todos os filhos ganhavam túnicas. Mas o José ganhou uma túnica toda colorida. Era especial. Nos dias de hoje, é igual o seu pai te dá um iPhone 4, ou nem te dá um iPhone, te dá um celular só. E para um filho dá um iPhone, qual que é o mais novo hoje? Qual que é o 7? 7 ou 7S? É o 7. Para o José, ele dava um iPhone 7. Para os outros, dava um celularzinho assim, velho, usado. Para o José, ele dava um tênis, como é que é? Nike Shot? Ainda está na moda isso ou não? Pedrinho, está na moda isso ainda? Não? Qual que é o top hoje dos tênis? É o Adidas? Aquele cheio de... Hã? Como é que é? É o Mizuno. Então, para o José ele dava um Mizuno. E para os outros ele dava um Quixute. Vocês nem conhecem Quixute, né? Vocês nem conhecem Quixute. Eu usei muito Quixute. Tio, você usou Quixute também, não usou? Os jovens nem sabem o que é Quixute. Eu tirei do baú mesmo. Quixute, para quem não sabe, vocês são a geração mais sofisticada. Quixute, imagina uma chuteira disfarçada de tênis. E tinha uns negócios assim embaixo. Aquilo era feito de pneu de carro, eu acho. Quando você andava, as pessoas nem deixavam você entrar na casa delas, porque riscava tudo o chão. Onde você passava, deixava o rastro assim de borracha. Então olha só como José era querido, né? E José, irmãos, o pai falava para ele, vai ver o que seus irmãos estão fazendo. Porque o Jacó conhecia os filhos que tinha. E eu acho que os filhos dele, irmãos, lá no pasto, lá no pastoreio, né? Deve ficar meio assim, né? Aí o Jacó falava, José, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo. Ele ia, irmãos, observava, voltava e relatava tudo para o pai, o que os irmãos estavam fazendo. Ele era o famoso dedo duro, né? Mas, irmãos, o José não se importava com o que os irmãos pensavam. O que os irmãos pensavam, ele não se importava. Ele se importava com o que o pai dele queria saber. E ele cumpria fielmente. Irmãos, por ser fiel dessa forma, por ser o filho amado do Jacó, os irmãos odiavam ele. Os irmãos o odiavam. E vocês sabem a história. Ele foi jogado... Bom, primeiro eles queriam matar. Vamos matar esse menino. Vamos matar o sonhador. Você sabe a história, né? Ele já tinha tido um sonho e falado para eles, olha, eu tive um sonho, vocês vão todos, em resumo era isso, né? Vocês como os feixes vão se recurvar diante de mim, né? Depois ele teve outro sonho, o sol, a lua, as estrelas, quer dizer, o pai, a mãe e os irmãos, todos se reclinando diante dele. Aí você ouve o teu irmão mais novo falar um negócio desse, você vai falar o quê? Rapazinho, você está louco, você está doido. Aí começaram a chamar ele de o sonhador, né? Aí, tá vendo? Lá vem o sonhador. E o sonhador, eles sabiam, ele está vindo para observar a gente e depois dedar a gente para o nosso pai. Vamos matar esse cara? Resolveram matar. Aí Rubem lá, não mata não sei o que e tal. Acabaram jogando numa cova,
Não mataram, jogaram numa cova, na cisterna. Estava passando uma caravana de ismaelitas, soberania de Deus, irmãos. Estava passando aquela caravana naquele momento. Vamos vender. Venderam para os ismaelitas. Os ismaelitas chegam no Egito. Ele é vendido como escravo para o Potifar. Chega na casa do Potifar, irmãos, Gênesis 39, 2, mostra uma coisa maravilhosa. José era um prisioneiro, né? Perdão, aqui ele não era prisioneiro, ele era escravo. Gênesis 39, 2. O Senhor era com José. Mesmo naquela situação de injustiça, mesmo naquela situação de sofrimento, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Irmãos, o Potifar confiava tudo para o José. Então a gente pode inferir aqui que José era uma pessoa muito honesta, não é? Não roubou nada do Potifar. Durante o tempo que ele esteve ali na casa do Potifar, não mexeu em nada que era do Potifar. Então José, irmãos, era uma pessoa muito correta. O Senhor era com José, irmãos. Fala para o seu irmão do lado, o Senhor é contigo, irmão. Não importa a situação que você esteja passando, o Senhor é contigo. Creia nessa palavra. Vocês sabem a história? A mulher do Potifar dá em cima do menino, ele foge. Irmãos, tentação é para a gente fugir, tá? Tentação vem do diabo, tentação quer derrubar a gente. Então quando chegar a tentação para você, jovens, vocês são muito assediados pelo mundo, a tentação chega, foge. Não tem outro jeito, você tem que optar, foge, você foge. Bom, finalmente, a esposa do Potifar acusa o José de que ele é que estava dando em cima dela. Irmãos, olha que injustiça, olha que coisa. E aí o menino é preso, vai para a prisão. E lá na prisão, irmãos, versículo 20, ainda capítulo 39 de Gênesis, versículo 20. Vamos ler juntos? Versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Versículo 23, lê comigo. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, tudo que José fazia, o Senhor prosperava. A gente tende a ver como o José prosperando, né? Mas a gente tem que ver aqui agora com outros olhos. Não só o José prosperava, o Senhor era com ele, sim, ele prosperava. O carcereiro entregava tudo, Potifar tinha entregado tudo para ele. Mas irmãos, aqui a gente vê que o Senhor prosperava onde José estava. O ambiente de prisão, irmãos, não é um ambiente pacífico, tá certo? Ali você tem pessoas que passaram por muitas dificuldades, pessoas que passaram por muita raiva, então as pessoas ali ficam raivosas, um querendo matar o outro. Mas aqui, irmãos, fala que José, o Senhor era com ele, e que o Senhor prosperava com José. Eu creio, irmãos, que por causa de José, e na verdade, muito mais, porque o Senhor prosperava ali, por meio de José, naquela prisão tinha paz. Eu estou inferindo, mas eu creio nisso. Porque, irmãos, o Senhor prosperando, Ele traz alegria, Ele traz paz. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, onde nós estivermos, irmãos, que também sejamos aqueles que espalham paz, que espalham alegria, que o Senhor prospere através de nós, tá certo? Então, José, como o Senhor era com ele, eu creio que naquela prisão as coisas iam muito bem. As coisas eram mais tranquilas, era mais pacífico o ambiente ali, né? Senhor Jesus. Mas o segredo de José, irmãos, é que o Senhor era com ele, né? E na prisão, irmãos, o José aprendeu uma das lições mais importantes da vida dele. É a questão da empatia, que nós já falamos no começo. E esta empatia, Deus também está trabalhando dentro de nós. Ou seja, a empatia é a capacidade de se colocar
nos calçados da outra pessoa e ver o mundo como ela vê, entender os problemas que a pessoa está passando. Você sabe, nos treinamentos para vendedores que a gente dá, eu conto uma história de um senhor chamado Ben Duffy. Esse Ben Duffy, na década de 50, 60, ele era um publicitário. E ele era daquela agência que hoje é muito conhecida no ramo da publicidade, mas na época não era nada, irmãos. Ela chamava BBDO. E esse senhor, então, ele sabia que existia uma grande conta, e o presidente estava abrindo concorrências para entrar novas agências de publicidade para ganhar aquela conta. E era uma conta, irmãos, muito grande. Era uma das maiores empresas americanas na década. Aí então, irmãos, o Ben Duffy chegou para esse presidente e falou, olha, eu queria participar dessa concorrência. O presidente falou, você vai me desculpar, mas já encerramos, não tem mais espaço para você entrar. O Ben Duffy falou, por favor, me dá 24 horas, eu só te peço mais um dia, amanhã eu venho aqui e a gente conversa. O presidente deixou, falou, tá bom, então você vai, amanhã a gente conversa. Irmãos, nessas 24 horas que se passaram, o Ben Duffy, ele fez o seguinte exercício. Se eu fosse o presidente desta empresa, o que estaria me preocupando? Se eu fosse o presidente dessa empresa, o que eu estaria fazendo para melhorá-la? O que o Ben Duffy estava fazendo, irmãos? Ele estava fazendo um exercício de empatia. Ele estava se colocando nos calçados do presidente, tentando ver o mundo como ele via, tentando ver as dificuldades pelas quais ele estava passando. Resultado, no dia seguinte, ele chegou lá para o presidente e falou, olha, eu pensei bastante, né, na sua situação, e eu fiz uma listinha. Ele pegou uma listinha com 10 itens. São 10 coisas que eu acho que você tem que fazer. Aí o presidente falou, poxa, que engraçado. Coincidentemente, eu também tenho aqui a minha listinha de coisas que eu acho que tem para fazer. Vamos comparar então a sua listinha com a minha listinha. Aí eles compararam, irmãos. Dos 10 itens que estavam na lista do Ben Duffy, 7 eram iguais ou muito parecidos com a lista do presidente. Então, o presidente falou, puxa, você entendeu bem qual é a minha situação, então você ganha a conta. Ele ganhou aquela conta. Né? E a partir desse momento, irmãos, a BBDO começou a crescer e hoje é uma das maiores empresas de publicidade do mundo. Então, essa historinha, irmãos, é só para ilustrar a questão da empatia. Né? O que esse homem fez foi se colocar nos calçados da outra pessoa, ver as coisas como ele via, entender os sofrimentos daquela pessoa, para poder se compadecer e criar uma lista de coisas que deveriam ser feitas. Irmãos, o José, lá na prisão, certamente aprendeu muito a questão da empatia. Capítulo 40 de Gênesis. Ali fala que junto com ele estavam o padeiro e o copeiro do faraó. Estavam junto com ele na prisão. Aí, irmãos, esses dois tiveram um sonho e ficaram perturbados. Olha o versículo 7, Gênesis 47. Então, versículo 6 e 7, tá? Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Irmãos, o José, ele andou pela prisão ali, ele viu ali o copeiro e o padeiro, e viu que eles estavam pesados, semblante turbado, perturbado. Irmãos, às vezes quando a gente passa perto das pessoas, e as pessoas estão assim, a gente nem dá bola. O José era diferente. O José, ele percebeu, tem alguma coisa errada. Olha o versículo 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Por que tendes hoje triste o semblante? Irmãos, José aqui estava sendo empático ou não? Ele estava sendo muito empático, irmãos. É diferente lá de Provérbios, se você abrir Provérbios, capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Versículo 1.
Provérbios 18:1. Senhor Jesus, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Irmão, sabedoria é Cristo, tá certo? Então, o solitário busca o seu próprio interesse. No final dos tempos, irmãos, os homens serão egoístas, pensarão só em si mesmos. O solitário é egoísta, ele só busca o seu próprio interesse. Ele não está preocupado com o que o Senhor está preocupado. Ele não está preocupado com o que a sabedoria está preocupada. Ele só se preocupa com ele. José aqui na prisão, irmãos, não estava preocupado só com ele. Ele poderia simplesmente falar, olha, está chorando, você está perturbado? Bom, lógico, você está na cadeia, alguma coisa errada você fez, né? Bem feito. Ele podia pensar dessa forma egoísta, irmãos. Mas ele não pensava assim. Ele via aquelas pessoas perturbadas, ele chegava, por que vocês estão perturbados? O que está acontecendo com vocês? Irmãos, o nosso Senhor olhava para as multidões e via que elas estavam aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Ele se compadecia delas. Ele ia até as pessoas, irmãos, para suprir vida para as pessoas. Mas aí eu volto para o ponto principal dessa manhã, irmãos. Quando as pessoas chegam para nós, o que elas encontram? Você tem um bom depósito para passar para elas vida? Esse é o ponto dessa manhã, irmãos, que eu quero guardar, que eu quero bater bem forte em vocês essa manhã. Que o Senhor, irmãos, nos abasteça com muita riqueza, que é Ele mesmo, a sua palavra tão rica, porque quando as pessoas chegarem, irmãos, nós temos o que passar para elas. Amém? Senhor Jesus. É o que fala, irmãos. Eu não vou ler, mas se você quiser depois dar uma olhadinha em Romanos 12, vamos ler rapidinho, acho que vale a pena. Olha uma pessoa transformada aqui, ó. Romanos 12. Ó Senhor Jesus. Romanos 12, a partir do versículo 9 até o 21. Acompanha comigo. Romanos 12, 9 a 21. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, essa é difícil, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, isso aqui é empatia, irmãos. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, aquele que só pensa em si, aquele solitário de Provérbios 18:1, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor Jesus. E ainda, irmãos, dentro desse contexto, 2 Coríntios capítulo 6, versículos 11 a 13. Dilatai-vos, irmãos. Olha que riqueza esse versículo. 2 Coríntios 6, 11 a 13. Vamos ler? Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos vós também. Dilatar, irmãos, é aumentar. Você está dilatando, você está aumentando.
Que o Senhor possa, irmãos, dilatar o amor dentro de nós. Senhor Jesus. Agora, volta para Gênesis 41, por favor. Senhor Jesus. O segredo de José, irmãos, é que o Senhor era com ele, tá certo? Para suportar tanta injustiça, somente o Senhor sendo com José. Hoje também, irmãos, é a mesma coisa. Tribulação, provação, injustiças, só tem um jeito de sobreviver. É se o Senhor for conosco, né, Vilmar? Nós estávamos comentando agora há pouco. Na minha empresa acabamos de ter um corte de pessoas de novo, irmãos. Mas 100 e tantas pessoas foram mandadas embora. Não sei se teve corte também, né? Um banco com corte, várias. Oh, irmãos, que situação, que tribulação, que provação. Irmãos, nós só conseguimos vencer essa situação se o Senhor for conosco. Só se o Senhor for conosco, né? E aí, irmãos, o Senhor era com José. Capítulo 41 de Gênesis, versículo 16. Respondeu-lhe José, isso aqui é José falando para o faraó. Não está isso em mim, ou seja, revelar o sonho. Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Irmãos, quem que vai dar a resposta? É o José? Quem que vai dar a resposta? É Deus que vai dar a resposta favorável. E aí, no ainda nesse mesmo capítulo, 41, versículo 38, o faraó reconhece quem é José. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Está aqui o segredo de José, irmãos. Ele tinha o Espírito de Deus, amém? Bom, muito bom. E aí, irmãos, vocês sabem a história, ele é ungido por Faraó ali, o Faraó dá o colar, dá um anel, dá vestes para ele. O José, irmãos, se torna o número 2 do Egito. Pensa um pouco, quem estudou história lembra. Quem era o Egito, irmãos? O Egito foi um dos impérios mais poderosos que existiu nessa terra. É tipo os Estados Unidos hoje. Imagina, o Donald Trump pega você, Abraão, e fala, Abraão, acima de você só eu, abaixo de você todo mundo. Claro, tem o Congresso e tal, né? A gente sabe que não é tão fácil assim hoje em dia, né? Mas, você imagina o Donald Trump falando isso para você. Você nem ia querer, né, Abraão? Na verdade, né? Da parada 15 para o mundo, irmão. O Ademir falava isso para mim. Não é? Imagina essa situação. O José agora é o número 2 do Egito, irmãos. Número 2. Abaixo dele todo mundo, acima dele só o faraó. Da maior nação que existia na época. Bom, José, irmãos, sabiamente, guiado pelo Espírito de Deus, começa então o trabalho de abastecer os celeiros. Ele abastece os celeiros, né? Isso está lá em Gênesis 41, versículo 53. 41, 53 de Gênesis. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, conforme ele tinha revelado no sonho, não é? Como José havia predito. E havia fome em todas as terras. Irmãos, havia fome em todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão. Amós 18 que nós lemos, né? Amós 8 que nós lemos. Irmãos, hoje o mundo está com fome, está com sede. Não de comida, não de água, mas da palavra de Deus. O mundo está faminto, irmãos. Está precisando do Senhor, urgentemente. As pessoas precisam do Senhor, urgentemente. Senhor Jesus. Aí, versículo 55. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Então, irmãos, o Faraó está falando, vai para o José, né? Que nós sejamos os Josés de hoje, né? Já aconteceu, irmãos, várias vezes, irmãos deram testemunho, tem pessoas passando por dificuldade, e você tem um amigo que caçou às vezes de você, né? Pelo fato de você ser cristão, fala, você e tal, né? Mas quando essa pessoa que caçou de você,
sabe de alguém que está passando alguma necessidade, ou ele mesmo está passando uma necessidade, quem que ele procura para orar? Quem que ele procura ajuda? Não é? Já aconteceu isso? Ele procura a gente, irmãos. Ou será que você pode pedir uma oração para mim, que eu estou passando por isso e tal? Irmãos, que nós sejamos essas referências, que as pessoas possam ver em nós celeiros de comida, que vai saciar a fome deles. Senhor Jesus, então vai para o José, ele vai dizer o que você tem que fazer. Havendo, pois, fome sobre a terra, versículo 56 agora. Abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. A fome aí fora está grande, irmãos, mas o José tinha comida no celeiro. Então ele abriu o celeiro. Irmãos, vamos abrir o nosso celeiro? Amém? Aí fora, para sua família, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para aquele chefe que pega no seu pé, né? Vamos abrir o celeiro. Vamos abrir o celeiro. A fome está grande. Não tem paz, não tem. Mas tem que abrir o celeiro, não é verdade, Abraão? Temos que abrir o celeiro. Deixar que o Senhor ganhe essas pessoas por meio de nós, irmãos. Senhor Jesus. E, versículo 57, todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Senhor Jesus. Irmãos, como nós lemos em 1 Timóteo, né? Guarda o bom depósito, que o Senhor possa estar constituindo cada um de nós com a sua palavra rica, irmãos, com Ele mesmo, irmãos, para que nós possamos suprir a outros. E para terminar, Romanos capítulo 5, versículo 5. Ó Senhor Jesus, dispensa no Senhor, teu amor. Vamos ler juntos Romanos 5, 5. Romanos 5, 5. Senhor Jesus, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, o Espírito Santo nos foi entregue. O Espírito está dentro de nós. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, diz amém. Amém. Quem recebeu o dispensar rico do Espírito da vida, diga amém. Amém. Irmãos, foi outorgado para nós esse Espírito maravilhoso. E quando esse Espírito chega para nós, irmãos, ele traz amor, traz paz, tudo que nós precisamos. Nosso celeiro está cheio. Agora que ele está cheio, irmãos, precisamos abrir os celeiros. O bom depósito da palavra, o próprio Senhor dentro de nós, irmãos, possa fluir, alcançar todas as pessoas ao nosso redor. Você tem o nome do Senhor, você tem a literatura, você pode pregar o Evangelho usando essa ferramenta que são os livros. Tem o jornal Árvore da Vida. Irmãos, essas coisas levam vida para as pessoas, né? Às vezes você deixa o livro lá, a pessoa, um ano depois ela lê e ela vem falar com você, puxa, li aquele livro que você me deu, muito bom, ou que você me vendeu, não importa. Ela ganha o do Senhor. Ó Senhor Jesus, irmãos, vamos abrir o nosso celeiro, amém? Mas que esse celeiro esteja cheio. Então vamos ganhar do Senhor, amém? Quem quer ganhar mais do Senhor, diga amém. Quem quer ganhar mais da palavra do Senhor, diz amém. Vamos encher os nossos celeiros, irmãos, para suprir a fome aí fora, que está realmente muito grande. Jesus é o Senhor.